o que afinal está acontecendo com a família. A gente acha que sabe a resposta, né? Parece uma coisa tão óbvia do dia a dia, mas aí você para pensar e vê que esse conceito está sempre em disputa. É só lembrar daquele projeto de lei de 2013 que queria definir família como a união entre homem e mulher e o tamanho da confusão que isso virou no país. Ficou claro que, assim, não existe um consenso. É por isso que hoje a gente vai fundo no que a psicologia tem a dizer sobre essa instituição que, sei lá, é a base de tudo. Nossa fonte é um capítulo do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, um clássico da Ana Marcés Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trace Teixeira. E a nossa missão aqui é fugir do achismo, do senso comum e tentar entender de verdade as transformações, o papel e até os conflitos que definem o que é ser família hoje. Exato. E o ponto de partida que os autores nos propõem é muito forte. A ideia de uma família tradicional, única, que sempre existiu e que nunca mudou, é um mito. Quando a gente olha para a história, o que a gente encontra é uma diversidade impressionante de arranjos familiares. O que vamos fazer aqui é entender por que a família não é uma foto estática, sabe? Mas sim um filme em constante movimento. E o roteiro desse filme tem umas reviravoltas bem inesperadas. A tese central do material é de que a família não é uma ordem natural, muito menos divina. É uma invenção, uma construção social que se adapta às necessidades de cada época. E para provar esse ponto, ele cita um antropólogo, o L.H. Morgan, que descreveu umas formas de família do passado que para nós hoje soam quase inacreditáveis. Tipo a família consanguínea, onde o casamento era permitido entre irmãos. E não para por aí, né? Tinha também a família punaluana, onde um grupo de irmãos se casava com um grupo de irmãs. É fácil a gente olhar para isso hoje e pensar, nossa, que bagunça. Mas o ponto fundamental é que esses arranjos não eram aleatórios. Eles tinham uma lógica e cumpriam funções essenciais para a sobrevivência do grupo naquelas sociedades. Muito antes de existir a ideia de Estado ou de vez como as que conhecemos. A prioridade era garantir a coesão e a continuidade do coletivo. Certo, mas aí fica a pergunta. Como é que a gente pulou dessas configurações que parecem tão, assim, coletivas para esse modelo nuclear, super restrito, de pai, mãe e filhos, que por tanto tempo foi vendido como o único jeito certo de ser família? Essa é a virada fundamental na história. E os autores conectam essa mudança a um conceito que revolucionou o mundo, a propriedade privada. Pensa assim, enquanto a propriedade era coletiva, da tribo, a linhagem exata não era a maior das preocupações. Mas a partir do momento em que um homem acumula bens, terras, gado, ferramentas, surge uma nova pergunta. Para quem vai tudo isso quando eu morrer? Para os meus filhos, claro. Exatamente. Mas para que meus filhos seja uma certeza, a paternidade precisa ser indiscutível. E como garantir isso? Através do controle sobre a mulher. Isso. A família monogâmica, com a fidelidade feminina como pilar central, nasce, segundo essa análise, como uma tecnologia social para resolver um problema econômico, a herança. O controle sobre a esposa e os filhos garantia que o patrimônio ficasse dentro daquele núcleo. Uau! Dito assim, parece uma visão bem cínica. Quer dizer que o afeto, o amor romântico não tiveram nenhum papel na criação desse modelo? Foi só uma questão de patrimônio, de grana? Não é que o afeto não existisse. Ele sempre existiu. A questão é que ele não era o organizador da instituição. O casamento era, antes de tudo, um contrato econômico e social. A ideia de que você deve se casar com a pessoa que ama, o chamado amor romântico, é uma invenção bem mais recente que ganha força lá pelos séculos XVIII e XIX. O que o livro nos mostra é que a estrutura que a gente naturalizou por séculos tinha uma base fundamentalmente material. O amor veio depois, como a justificativa, digamos, idealizada, para uma estrutura que já existia por outras razões. Entendi, a família não só organiza a herança, ela organiza as pessoas. O livro chega a chamá-la de célula mater da sociedade, o primeiro grupo que faz a ponte entre o bebê e o mundo. É responsável pela sobrevivência física, claro, mas também pela sobrevivência psíquica. E aí que entra outro conceito-chave que o material destaca, a ideologia.
A gente pode pensar na ideologia como o software que vem pré-instalado na gente, sabe? São os valores, as crenças e as normas da sociedade que a gente absorve sem nem perceber. E a família é talvez a principal programadora. Ela nos transmite essas ideias como se fossem verdades absolutas, naturais. E os exemplos que os autores dão são do nosso dia a dia. Aquela ideia de cada um por si e Deus por todos, ou a noção hoje muito questionada de que homens e mulheres têm papéis e direitos diferentes. Ou até a crença de que o valor de uma pessoa está nas coisas que ela possui. Nada disso nasce com a gente aprende. Exato. É por isso que o psicanalista Jacques Lacan, que é citado no livro, dizia que a família preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico. É uma frase forte. Ela está dizendo que a família é a grande artesã da nossa mente, da nossa subjetividade. E ela faz isso através de pelo menos 3 processos que o livro detalha. A primeira educação, a repressão do desejo e a aquisição da linguagem. Vamos começar pela primeira educação? Uma das partes que mais me chamou a atenção na leitura foi como isso acontece antes mesmo da gente nascer. A escolha do nome, a cor do quarto, a roupinha que a gente ganha. Se for menino, é um caminhão de presente. Se for menina, uma boneca. Tudo isso já está nos dizendo qual é o nosso lugar no mundo, criando expectativas sobre como devemos ser. Os pais são os primeiros modelos do que é ser homem e ser mulher. É incrível como isso é automático, né? A gente nem para pensar. É um exemplo perfeito de como a ideologia funciona no piloto automático. E junto com essa primeira educação, vem o segundo pilar, a repressão do desejo. Para a psicanálise, especialmente para o Freud, nós nascemos governados pelo que ele chamou de princípio do prazer. Que seria basicamente, quero tudo, agora e para mim. Exatamente. O bebê tem fome, ele chora. Ele não pensa, minha mãe está ocupada, vou esperar um pouco. Ele quer satisfação imediata. A família é a primeira instância do mundo que vai dizer não. Não agora, não assim, não tudo. Ao introduzir a espera, a frustração, a regra, a família força a criança a sair do princípio do prazer e entrar no princípio da realidade. Ela aprende que o mundo não gira ao seu redor e que é preciso negociar seus desejos com a realidade externa. Então, dizer não para uma criança não é maldade. É literalmente ensiná-lo a viver no mundo real, em sociedade. É a base da vida em sociedade. Esse não fundamental, que na teoria psicanalítica é simbolizado pela proibição do incesto, é o que nos impede de realizar todos os nossos impulsos e nos constitui como sujeitos capazes de conviver. E aqui, o livro aponta para uma questão muito contemporânea. Uma parte que me fez parar e pensar foi quando os autores falam da dificuldade atual de muitas famílias em estabelecer esses limites. A famosa frase, o pequeno ditador. Essa mesma. O livro sugere que, às vezes, na tentativa de criar filhos com mais autonomia, alguns pais confundem isso com a satisfação irrestrita de todos os desejos da criança. Vira um lugar onde a criança não aprende a lidar com a frustração. Não estabelecer os limites que a preparam para o mundo. Onde fica o equilíbrio? É o meio termo. É o grande desafio da parentalidade hoje. O equilíbrio está em entender que limite não é autoritarismo. Limite é cuidado, é proteção. É dizer, eu te amo o suficiente para não deixar você fazer tudo o que quer, porque sei que isso te fará mal a longo prazo. E para fechar essa trinca de como a família nos molda, falta o elemento mais importante, a aquisição da linguagem. A linguagem é muito mais do que aprender a falar mamãe e papai. É a ferramenta que permite à criança nomear o mundo, organizar seus sentimentos, entender as regras. É através das palavras, que são sempre as palavras da nossa cultura, que a gente entra no mundo simbólico. Deixamos de ser apenas um organismo que reage a estímulos e nos tornamos um sujeito que pode pensar, sentir e se comunicar sobre suas experiências. Esse processo, que é a base de quem somos, começa em casa. Certo. Então essa é a base psicológica, a programação inicial que a família instala na gente. Mas o mundo não ficou parado. E a família dos anos 50, com o pai provedor e a mãe dona de casa, definitivamente não é a mesma de hoje. O livro aponta para uma verdadeira revolução que começou na segunda metade do século XX. E o gatilho foi a mudança no papel social da mulher. Foi um verdadeiro terremoto. O movimento feminista, o acesso à educação superior, a pílula anticoncepcional e a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho não mudaram apenas a vida das mulheres, mudaram a estrutura da família inteira.
O livro traz um dado do IBGE que escancara isso. Entre 1995 e 2013, o número de famílias chefiadas por mulheres no Brasil cresceu 75%. 75%. Isso é muita coisa. É uma mudança estrutural gigantesca. Mostra que, em milhões de lares, a mulher se tornou a principal referência, não só afetiva, mas também econômica. Aquele modelo do homem como único provedor ruiu, e quando essa peça central do quebra-cabeça muda de lugar, o desenho inteiro se transforma. E essa transformação abriu as portas para que outras configurações familiares, que sempre existiram, mas eram, sei lá, invisíveis ou marginalizadas, ganhassem legitimidade. Famílias de pais separados que se casam de novo, famílias homoafetivas, mães ou pais solo por opção, casais que decidem não ter filhos. Aquele modelo tradicional virou apenas um entre tantos outros possíveis. E a lei, mesmo que com atraso, tenta correr para acompanhar a vida real. Os autores citam um exemplo muito simbólico. A substituição no nosso Código Civil do termo pátrio poder, que dava a ideia de que o poder sobre os filhos era do pai, por poder familiar. Parece uma troca de palavras, mas o significado é profundo. Reconhece a igualdade de direitos e deveres entre pai e mãe na criação dos filhos. É a lei se adequando a uma nova realidade social. Mas a gente precisa ser honesta. Essa análise seria incompleta se a gente pintasse a família só com cores bonitas. A imagem da família como um porto seguro, um refúgio de amor e proteção, infelizmente não é a realidade para todo mundo. E o livro encara esse lado sombrio de frente, falando da violência intrafamiliar. Sim, e é fundamental falar sobre isso. A violência dentro de casa, seja ela física, sexual, psicológica ou a negligência, é uma realidade devastadora. O que torna tudo mais complexo é uma característica que o material destaca: o segredo. A violência doméstica acontece a portas fechadas, protegida pelo silêncio e pela vergonha. E o mais cruel é que ela cria um ciclo. O livro aponta que a violência é um fenômeno muitas vezes transgeracional. Exatamente. A criança que é vítima de violência ou que testemunha a violência em casa tem uma probabilidade muito maior de se tornar um adulto agressor ou de entrar em relações abusivas no futuro. É um ciclo que se autoalimenta no silêncio, passando de geração em geração, a menos que algo ou alguém o interrompa. E, além da violência, tem outros conflitos modernos que acabam nos tribunais, como a alienação parental. É um termo que tem aparecido bastante, mas nem todo mundo sabe o que significa. De forma simples, a alienação parental acontece quando, depois de uma separação, um dos pais tenta destruir a imagem do outro para o filho. Ele usa a criança como uma arma na sua guerra pessoal contra o ex-parceiro, fazendo uma campanha de difamação, criando falsas memórias, dificultando o contato. É uma forma de violência psicológica com consequências terríveis para o desenvolvimento emocional da criança. Em todas essas situações tão difíceis, violência, separações litigiosas, alienação, o livro ressalta o papel fundamental do psicólogo. Sim, seja fazendo avaliações para a justiça, ajudando a entender a dinâmica daquela família, seja na terapia, ajudando as vítimas a processarem seus traumas e os agressores a quebrarem o ciclo da violência, ou orientando os pais em um divórcio. O objetivo é sempre proteger os mais vulneráveis, especialmente as crianças e os adolescentes, e garantir que eles tenham direito a um desenvolvimento saudável, mesmo em meio ao caos. Então, se a gente for resumir essa jornada, o que fica é que a família é tudo menos uma coisa simples ou estática. A gente viajou da pré-história aos tribunais de hoje e viu que ela é uma instituição histórica que muda de forma para atender às necessidades de cada tempo. Vimos como ela é a fábrica da nossa subjetividade, mas também como pode ser um lugar de conflito e dor. E a pergunta sobre o futuro fica em aberto. Com novas tecnologias reprodutivas que separam o sexo da procriação, com relações cada vez mais mediadas por telas, com novas formas de comunidade surgindo, o roteiro dos próximos capítulos da história da família ainda está sendo escrito. Como diz uma citação no livro, do historiador Eric Hobsbawm, nós não temos mais um mapa do passado que nos sirva para navegar o futuro.
Estamos em território desconhecido. Para fechar, os autores nos deixam com uma frase provocadora do psicanalista Jurandir Freire Costa. Ele diz: "A família já não é o refúgio de um mundo sem compaixão." É uma frase forte que nos faz pensar. E a pergunta que fica é: se a família está deixando de ser esse refúgio único e idealizado, que novos arranjos e redes de apoio nós, como sociedade, estamos construindo para preencher essa função? Se não é mais o refúgio, quais são os nossos refúgios hoje? Amigos, comunidades, grupos online, o que estamos criando para dar conta da nossa necessidade de pertencer e de ser cuidado? Essa talvez seja a grande questão para o nosso tempo.